noite. Estamos entrando no ar com mais um programa Cartas na Mesa. Esse programa das quintas-feiras aí que entretém todo o público da nossa cidade e região, trazendo sempre pessoas aqui que sempre têm algo mais para poder falar, pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, da nossa região, com assuntos importantes, assuntos de entretenimento, variedade, sobre educação e fazendo com que a gente possa, a nossa população aqui, ter mais conhecimento das coisas que acontecem aqui, exatamente na nossa comunidade, no nosso redor. E hoje, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui para vocês o professor Fernando Ferreira Baratella, é de Bragança, né, professor? Bragança. O professor Fernando Ferreira Baratella, obviamente da família Baratella aqui de Bragança, eu acho que muitos de vocês vão conhecer quando ele for para o vídeo. Ele é enfermeiro de profissão, mas ele tem um currículo vasto, um currículo enorme, muita pós-graduação, que eu me permiti deixar que ele se apresente, porque eu não consegui decorar tanta pós-graduação, tanto estudo que esse homem tem. E ele tem muita coisa para falar, e o nosso assunto de hoje sobre saúde vai ser muito interessante. Então, inicialmente, boa noite para os nossos telespectadores, professor Fernando. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, doutor Eduardo. Queria agradecer o convite de estar aqui no teu programa, né? Eu venho já assistindo há algum tempo, né? Acho bem interessante os temas que são abordados aqui. E fico aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho aí sobre saúde, mais especificamente sobre a atuação do enfermeiro, da enfermagem, né, propriamente dita aí nos dias de hoje, no seu contexto histórico. Perfeito, Fernando. Então, vamos começar, só que você pulou a parte do seu curso. Eu sei que você é uma pessoa modesta, muito legal, mas eu gostaria que você falasse da sua atuação, da graduação, da pós-graduação, toda essa experiência que você tem, não é só para se mostrar não, mas para saber o grau de estudo que você teve, quanto tempo você se preparou para ser um profissional como você é hoje. Eu acho que é interessante falar, né? Antes de eu ser enfermeiro, eu fiz o técnico de enfermagem. Achei uma profissão bem interessante, já vinha de família, né? Meu pai foi enfermeiro aqui em Bragança, o Ângelo Baratella, há 37 anos. E aí eu acabei me graduando como enfermeiro, né? Aos 19 anos de idade, eu me formei na universidade e procurei seguir sempre uma carreira de estudos, né? A minha primeira pós-graduação foi em saúde da família, era o boom na época, né? A implantação, aquela solicitação do Ministério para a região, para todas as cidades. Então, me pós-graduei em saúde da família, depois logo me graduei já em docência, aquela vontade de querer dar aula, de querer replicar um pouquinho do conhecimento. Né? E logo depois eu fiz uma pós-graduação que ela é bem diferente, aí o pessoal normalmente não gosta porque tem que estudar muito, né? Que é a história das políticas públicas de saúde. Muito bom. Mas eu acho que é sempre importante a gente conhecer o contexto histórico da nossa profissão para a gente saber como a gente vai atuar aí no dia a dia, né? Depois eu me graduei em APH, que é o atendimento pré-hospitalar, qual eu sou apaixonado, né, na área de urgência e emergência, e aí venho fazendo um serviço junto com os meus alunos com relação a esse tema específico. Aí eu me aventurei a fazer um mestrado, né, em parceria aí com a Unicamp, a Universidade Latino-Americana de Saúde Pública, onde eu fui para Cuba fazer uma vivência lá em saúde pública e fiz um mestrado na área de saúde pública. Então, estou atuando como professor, dou aula em algumas pós-graduações e sou professor da Escola Nova Biotech aqui da cidade de Bragança Paulista, que é onde eu tenho muito carinho aí, há mais de 10 anos eu estou lecionando lá. Meu amigo, então veja bem, o menino com 19, chama de menino porque você é um menino ainda, é um profissional excelente, mas é um menino, é um moço ainda. O quanto que esse rapaz estudou, quer dizer, com 19 anos ele já era formado, já estava na profissão. Então, cabeça no lugar, em cima do pescoço, sempre com o objetivo já praticamente traçado, seguiu as linhas do pai. Olha, parabéns, eu fico emocionado quando encontro uma pessoa como você, emocionado no sentido de ser uma pessoa do bem, e que realmente estudou, converge os seus estudos, tudo aquilo para o bem-estar da própria população. E mais ainda, uma pessoa apaixonada, interessada em educação. Assim como eu também sou professor, ele também o é, e ele faz isso com muito prazer, com muito gosto e replicando os seus conhecimentos. Então, nós estamos diante realmente de uma pessoa com um caráter excepcional e com uma formação excelente. Mas nem por isso vai escapar das perguntinhas que eu tenho aqui para você.
Então quer dizer que você estudou saúdes públicas, a história de saúde pública no nosso país. Por falar em saúde pública, como que nós vamos ficar, professor Fernando, aonde um país que se importa mais com a Copa do Mundo do que investir em saúde, em educação, ou seja, a Copa do Mundo é mais importante no momento para mostrar ao país do que aplicar essa quantidade enorme de dinheiro que nós temos aí com futebol, com esporte, com Copa do Mundo, promovendo o país, sem se preocupar muitas vezes com a saúde, com a educação para os nossos cidadãos. Então, professor, eu sei que você não é político, você não tem obrigação nenhuma de resolver, mas nós todos que estamos na área da saúde, nós temos sim uma parcela de responsabilidade para poder mudar essa situação que nós temos aí hoje. Então, você também falou que tem uma experiência, como já foi secretário de saúde também. Como que você vê esse quadro da saúde no nosso país? A saúde no Brasil, assim, é até difícil a gente falar, né? Porque são várias opiniões com relação a o que acontece aí, que a gente enxerga, principalmente nessas épocas de gestão de Copa do Mundo, né? Logo vem as Olimpíadas, a gente vê esse gasto exacerbado de dinheiro, mas historicamente a saúde sempre teve um quê, assim, meio que deixado de lado no nosso país, né? Eu não vou dizer que especificamente o problema é a grana, é o dinheiro, talvez esteja na gestão desse dinheiro, né? Isso. A gente não pode culpar só também esses repasses, ou a gente também culpar só os gestores, né? Existe aqueles que são interessados, né, que a gente conhece, aqueles que brigam pela sua região, pelo país propriamente dito, e aqueles que não estão tão interessados assim. Às vezes tem outros interesses aí com relação ou não são tão competentes assim também para tentar resolver os problemas, né, professor? Pode ser, né? Às vezes até um problema de formação. Eu parto do princípio que para ser gestor tem que ter uma formação específica para isso, né? Eu não gosto muito desse negócio de indicação política, ou tirando, né? De política é uma visão minha particular. Eu acho que tem que ter formação para saber gerir o que ele está fazendo. Até pelo fato que tudo que corresponde ao dinheiro, ao financiamento do serviço público, não é particular, né? O próprio nome diz, é público. A gente gere, a gente administra o dinheiro da população. Isso, né? Pago pelos impostos da própria população. Impostos da própria população, exatamente. Então, a gente está cansado de saber, quando você compra 1 quilo de arroz, quando você compra uma carne, ele tem um imposto que está incluso ali com relação à saúde, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Você me desculpe, só interromper um segundinho você, e para esclarecer nossos telespectadores, como sempre a gente vem falando isso, e que esse dinheiro que é pago pelos nossos impostos e que ele reverte em prol da população, e que os gestores públicos desse dinheiro, eles não estão fazendo favor nenhum. Isso é obrigação. Exatamente. Não tem favor nenhum, não tem ninguém fazendo nada de bondade de ninguém. Esse dinheiro é do próprio povo, que deve ser empregado para o povo. Para o povo. Até porque a gente tem que levar em consideração que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Garantido mediante políticas públicas que visem a promoção, recuperação então, da saúde. Né? Então isso é muito importante. A minha visão que eu tenho do nosso serviço de saúde, né, com base aí próprio trabalho dentro do serviço e experiência profissional, enfim, e estudo, é um sistema de saúde normativamente lindo, né? No papel ele é bonito. A gente pega ele no papel. É bonito. Ele tem influência francesa, tem influência inglesa, né? É um sistema de saúde que foi escrito aí através da 8ª conferência, teve uma votação, teve participação popular. Então ele é um sistema bonito. Aí a gente torce agora para que ele funcione conforme ele está no papel, né? Mas só de a gente levar em consideração que ele é um sistema universal, que atende qualquer um, de qualquer lugar do mundo, a gente já tem que considerar como um sistema razoável. Lógico, existem vários problemas que eu acredito estão mais relacionados à gestão do que propriamente o sistema, né? Mas
é um sistema quebrante. Se a gente for em países de primeiro mundo, a gente não tem esse tipo de assistência, né? Exato. Eu já vi aí, a gente tem até alguns documentários, você pode assistir, por exemplo, do Michael Moore, o Psycho, né? Que ele mostra aí alguns sistemas de saúde em alguns lugares do mundo, e você vai ver aí países de primeiro mundo, com os norte-americanos, aí, os Estados Unidos, por exemplo, deixa a desejar, né? E é o grande lance deles hoje em dia lá, do Barack Obama, é tentar fazer com que um serviço público de saúde seja oferecido para a população, né? E com isso, tendo influência do nosso serviço de saúde. Eles fazem estudo aqui para saber como que a gente consegue oferecer saúde de uma forma tão ampla, né? O Brasil é um país de dimensão continental, Exatamente. né? A gente consegue desenvolver ações aí, principalmente de vigilância epidemiológica, que serve de modelo para o mundo todo. Posso dar um exemplo, as campanhas de vacinação, Sim. né? A campanha de vacinação, por exemplo, é um exemplo que o Brasil dá para o mundo aí com relação à efetividade, né? Alguns pesquisadores de outros países vêm tentar entender qual que é a dinâmica que o Brasil fornece aí para estar realizando as campanhas de vacinação. É interessante, né, citar um exemplo aí, a região norte do país, a gente pega a Amazônia ali, você tem deslocamento, por exemplo, de aeronaves para vacinar aldeias com 2 ou 3 crianças ali, né, que estão em idade vacinável, né? Então é bem interessante o comprometimento aí das vigilâncias, principalmente vigilância epidemiológica, com relação a isso. É uma coisa que a gente não vê, né, em outros países. Agora né? eu vou dar um palpite, viu, Fernando? Eu não consigo ficar muito tempo parado, não, com essas coisas. E o meu palpite é o seguinte, sabe por que tudo isso deu certo? A vigilância, lógico, o trabalho do governo, do estado, do município, dos profissionais, isso, o que a gente tem que falar mal, a gente tem que falar mal. O que a gente tem que falar bem, nós temos que falar bem. E, obviamente, essas campanhas de vacina aumentaram numa porcentagem enorme, mas pena que isso não seja por um processo educacional, por um processo em que as pessoas tenham consciência da necessidade da vacinação. Porque se não tiver a carteira de vacinação em ordem, seu filho lá, a mulher não recebe o Bolsa Família, o Bolsa Leite, o Bolsa isso, Bolsa aquilo, o Bolsa aquele outro, não faz matrícula na escola. Se não tiver passar por um dentista para ver a situação dos dentes, ele não é matriculado na escola e assim por diante. Então, a consciência ainda do público, do povo de uma maneira geral, ela vem por encontro daquele benefícios que ele possui. Mas, como diriam os italianos, Baratella, meno male. Pelo menos isso está melhorando a condição da saúde do povo, vacinando melhor e dando condições melhores de vida. Um dia, quem sabe, a gente muda esse pensamento para o processo educativo. Não é isso, Fernando? Eu acho que a gente trazendo um pouquinho da história, né, para esse contexto, a gente teve influência de Oswaldo Cruz, né? Isso. Que foi o nosso primeiro princípio aí de ministro da Saúde, né? Um cientista extremamente renomado, né, que com condições aí, acabou com diversas epidemias, principalmente na região do Rio de Janeiro, quando ele voltou para o Brasil, né? E ele era extremamente autocrático, ele agia de acordo com a vontade dele, né? Exato. Tem que ser feito assim. Exatamente. Então nunca foi trabalhado um processo educacional. A gente tem que levar em consideração que o primeiro Ministério da Saúde, ele era Ministério da Saúde e Educação. Até 1955 ele acontecia dessa forma. Depois que foi dissociado Educação e Ministério da Saúde. Porém, eu parto do princípio que a gente deveria ter, até os dias de hoje, uma matéria específica na escola de educação em saúde, né? Onde na pré-escola, no ensino fundamental, ensino médio, vá progredindo o conhecimento dele de saúde com relação aos próprios cuidados e o cuidado com a sociedade propriamente dita. Acho uma boa ideia isso, Fernando. Inclusive, primeiros socorros, né? Além de toda a parte de atenção à saúde. Uma melhor formação na área de saúde propriamente dita. Que enquanto nós profissionais, a gente sabe os nossos deveres, né? Mas a população está informada dos seus direitos? Não, né? Então eu acho que a partir do momento que você coloca Fernando, isso numa grade curricular... Isso, perfeito. Eu acho que é um passo muito grande para a gente conseguir melhorar toda essa nossa situação. E já dizia o Oswaldo Cruz, parece que você é fã dele, eu também sou muito fã do Oswaldo Cruz, não esmorecer para não desmerecer. Essa é a frase dele. Você esmorecer, quer dizer, baixar a cabeça para tudo isso que está acontecendo,
você vai desmerecer todo o trabalho que você fez. Então, cabeça erguida, vamos lá para frente e assim por diante. Bom, ô Fernando, você me falou aí de uma passagem sua de um estudo por Cuba. Muito bem, o pessoal vem falando sobre Cuba, Revolução Cubana, porque a saúde, médicos cubanos aí descendo no país aí de monte, trabalhando, atuando aí, e o pessoal sempre tem essa dúvida. Na realidade, essa qualidade, esse nível de conhecimento da medicina cubana, ela é maior do que a nossa aqui em nível técnico? Ou na realidade aquela medicina de base, a medicina de saúde, ou melhor, aquela medicina de família deles são muito melhor que a nossa? Explica você que passou um tempo lá, conheceu um pouquinho o trabalho deles, para esclarecer aqui os nossos telespectadores aí sobre Cuba. Quem sabe a gente até tem uma resposta por que os médicos de Cuba vieram para cá. Essa resposta aí acho que já é mais de cunho político, né? Eu já não consigo te dar essa resposta. Mas com relação à formação, né, a gente ouve muito reportagens, postagens aí de um monte de erros e, enfim, um monte de pessoas martelando aí os médicos cubanos. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas a vivência que eu tive lá, né, principalmente no mundo acadêmico, você consegue observar que o estudo lá ele é extremamente consentâneo, ele é baseado em evidência mesmo, né? Ele é voltado para a prevenção. Tá? O curso de medicina lá ele é um pouquinho mais prolongado do que aqui no nosso país, que são 6 anos, lá em média de 8 a 10 anos, né? E eles estão baseados extremamente no conhecimento. Por conta de ser um país que sofreu sanções econômicas há mais de 50 anos, eles não têm a tecnologia que existe nos outros países. Então eles precisam fazer o diagnóstico da população, porque a população lá também fica doente, né? Ao contrário do que a gente acha, a melhor medicina que tem, enfim. Não é a melhor, mas talvez sejam os caras que estudam bastante, né? Eles precisam fazer um diagnóstico baseado nas evidências propriamente dito, sem uma tecnologia pesada, né? Lá um raio-x é complicado, né? Uma tomografia nem pensar para a população, ressonância magnética para a população não existe. Então ele precisa dar um diagnóstico baseado em estudo mesmo, né? Então ele tem uma habilidade maior, apesar de ser dessa forma, não desmerecendo os médicos brasileiros que têm igual competência, são excelentes. Eu sou amigo de diversos médicos brasileiros, devo até a minha vida a alguns médicos aí, né, por conta de algumas coisas que aconteceram, de forma alguma desmerecendo. Mas o que você vê lá, o compromisso dos profissionais está mais relacionado à prevenção, né? Eles fazem um serviço de prevenção altamente qualificado, né? É uma realidade bem diferente da nossa. Quando eu estava lá, houve uma discussão em um dos congressos que eu participei que eles estavam preocupados porque existia apenas um médico para cada 27 habitantes, né? Isso é uma realidade que eu acho que aqui no Brasil não vai acontecer nunca. Mas você vê que são pessoas que se pertencem ao serviço, né? Eles fazem o serviço com muito coração. Agora, vindo aqui para o Brasil, é lógico que a população sempre fica mais acolhida, porque tem um profissional médico, né? É lógico que dentro das profissões sempre tem aquele melhor, o pior, aquele que é sem vergonha, aquele que... Em todas as profissões, em todas as profissões, existe isso, em né? todas as profissões. Mas eu acredito que eles vão ser um catalisador, né? Onde não tem médico, que infelizmente é um lugar pobre, onde o profissional que está nos grandes centros não quer ir para lá por conta de falta de recursos, tanto financeiros como estrutural para receber um médico, eles estão indo. E a partir do momento que eles estão indo, eles estão sendo pessoas catalisadoras de recursos. Logo, eles começam a reivindicar melhorias para aqueles locais, né? E com isso, quem ganha é a sociedade. E o que eu vejo também, assim, a grosso modo, da medicina aplicada em Cuba, da saúde, digamos assim, não a medicina, a saúde de uma maneira geral, eu mais da minha área voltada à odontologia, lá tem uma pessoa que manda. Sim. Aqui é democracia. Democracia é muito bom? Nossa, nós lutamos uma vida inteira para ter democracia no país. Hoje nós temos liberdade de imprensa, hoje nós temos uma série de coisas que a gente não tinha no passado. Mas lá tem uma pessoa que manda, lá tem um sistema ditatorial. Aqui, por exemplo, se você quiser, você não vacina o seu filho.
Ah, não tenho bolsa isso, você não interessa, não quero bolsa nenhuma. Mas se eu quiser, eu não vacino meu filho. Eu tenho direito a não vacinar. Lá, você tem que vacinar. Se você não for vacinar, o pai vai em cana e o filho vão pegar ele à força e vão vacinar. Porque lá realmente é isso. Criança lá não pode mastigar chiclete, não pode comer muito doce, não pode ter uma série de coisas. Isso tudo colocado pelo governo. Então, tem certas coisas, nossa, é até perigoso falar dessa maneira, mas tem certas coisas, ô, professor Fernando, que a gente tem que recortar. A democracia é muito bom, mas tem duas maneiras de você educar, já falei várias vezes. Uma é pelo método Piaget. E a outra é pelo método Pinochet. Então, tem certas coisas que você tem que parar um pouco de ser tão aberto e começar a recortar e ter uma certa obrigatoriedade para melhorar algumas coisas. Eu acredito assim, a vida do cubano não é uma vida fácil, né? Porque eles sofrem com um embargo há muito tempo. Então falta muita coisa lá. O que pra gente é corriqueiro, que a gente dispensa, para eles faria uma diferença falta enorme, né? Mas na questão relacionada à prevenção, é a única opção que tem. Se você não tem a atenção secundária e terciária, você tem que se prevenir. A preventiva. É prevenir. É mais barato, né, Fernando? Isso. Ela é mais trabalhosa, mas ela não gera custos. Exatamente. Né? Ela é mais barata. Então, basicamente está relacionado à educação. Isso, né? Mais uma vez a educação. Na educação. Por coincidência, Cuba também é um exemplo de educação aí, né? Pelo método que eles utilizam. Eu não conheci, posso estar errado, mas eu não conheci um cubano lá que não falasse pelo menos 5 idiomas, né? E não conhecesse sobre algum assunto relacionado à prevenção, à saúde. São uns estágios que a gente fazia em rua lá, eles eram extremamente cultos. E bem receptivos, né, aos profissionais da saúde. Aqui, muitas vezes, a gente vai bater na porta do profissional, da população, quer fazer uma orientação, aí a resposta é: agora eu não posso, estou ocupado. Enfim, né, a gente veio, coitado dos agentes de controle, né? Da dengue mesmo, do mosquito da dengue. Ele bate na porta, se você quiser, você não abre para ele. Então aí já fica... Ele vai precisar ter uma ordem judicial para entrar na sua casa para ver se lá está criando a larva do Aedes aegypti e assim por diante. Então, você vê a diferença entre uma coisa e outra, vem de encontro àquilo que eu vinha falando. Tem certas coisas que a democracia é muito bom, mas tem outras que não funcionam muito bem. Eu vou puxar um pouquinho o assunto para a área da enfermagem, né, especificamente, porque eu dou aula de saúde coletiva, né, com ênfase em saúde pública, na escola Nova Biotech, né? Então, como o nosso sonho ainda não se realizou, né, de você ter essa educação em saúde já no ensino normal aí da população, a gente podia, dentro do curso de enfermagem, a gente trabalha muito essa parte de educação, né? Hoje o profissional ele se forma com uma visão de ser um multiplicador de saúde, né? De levar a saúde para a população, propriamente dito, e com isso o aluno acaba realizando estágios, enfim, feiras de saúde, onde vai criando já essa cultura que ele não teve ao longo da vida dele, né? E ele passa a se formar sendo um aluno multiplicador de saúde. Isso é importante. Isso Importantíssimo, professor Fernando. Eu acho que todos os profissionais da área da saúde têm por obrigação saber educar as pessoas. Educar naquilo que entende, naquilo que compreende. Passar noções básicas de saúde, saber interpretar algumas coisas, saber orientar um enfermeiro, um dentista ou qualquer outra pessoa que não é formada na área médica. Você não vai tratar um paciente, obviamente, mas você sabe orientar, você sabe encaminhar. Então, esse é o objetivo da formação de profissionais da área da saúde. A enfermagem tem como essência o cuidado, né? A profissão ser enfermeiro é cuidar, né? E não existe o cuidar sem educar, né? Então a gente precisa trabalhar isso de uma maneira bem forte, principalmente no processo de formação dos profissionais. Né? Muito bem, professor Fernando. Nós vamos agora para um breve intervalo e a gente vai voltar aqui com esse papo interessantíssimo, com essa figura maravilhosa, uma pessoa muito culta, muito bem formada, professor Fernando Ferreira Baratella. Então, até daqui a pouco.